Tiago 4, versículo 12, diz assim: Deus é o único que faz as leis e é o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo desse canal Orelha Furada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel e estou aqui mais uma vez para dar uma palavrinha de Deus para mim e para você. Amém? O cenário está um pouco diferente e em breve está para mudar mais ainda, mas é isso aí, vamos seguir. E o tema de hoje é guarde a sua espada. Em Mateus capítulo 26, versículo 49 ao versículo 54, fala assim: Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele, e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada, Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras, que descrevem o que é necessário que agora aconteça. Jesus estava sendo traído por Judas, e aí a palavra fala que alguns caras foram lá e agarraram Jesus, prenderam Jesus. E é interessante que fala aqui que um dos discípulos de Jesus, naquela situação, ao ver o seu mestre sendo preso injustamente, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E é interessante porque é algo que a gente consegue compreender. Era Jesus ali e ele estava sendo preso injustamente, estava uma confusão. A gente meio que consegue entender o cara pegar a espada e querer proteger e tal. Mas é interessante que Jesus fala para ele: guarde a sua espada. E depois ele fala também: eu poderia pedir milhares de anjos aqui e a situação ia ser resolvida no instante. Então, o que eu quero falar hoje, com base nessa palavra, né, é que muitas vezes essa é a situação que nós vemos no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais. Quando alguém, seja uma pessoa que não conheça Jesus, seja uma pessoa que conhece Jesus, comete um erro ou fala alguma coisa ou faz alguma coisa de mal com relação a Jesus, com a imagem de Jesus, a galera já desce a lenha, já pega a espada que estava guardada e sai cortando tudo. Mas o que Jesus ensina aqui, o que Jesus ensina para esse discípulo e ensina para a gente, é para a gente guardar a nossa espada. Porque se ele quisesse, ele traria aqui milhares de anjos e eles protegeriam Jesus ou eles trariam juízo sobre essas pessoas. E o que Deus nos ensina, o que Deus nos pede, não é para julgar, não é para ser aquele que julga, não é para ser o juiz, não é para defender a honra de Jesus. O que Jesus ele nos pede para fazer é para amar o próximo como a nós mesmos. O que Jesus pede para fazer é para ir e fazer discípulo em todas as nações. Então, eu sei que realmente indigna, realmente é algo que às vezes, sabe, mexe com o nosso sentimento, mas que a gente venha se lembrar que cada atitude nossa, cada palavra nossa vai ser julgada por Deus lá na frente e Ele é aquele que pode julgar cada um de nós. Mas que nós venhamos responder com amor, que nós venhamos responder, sabe? A gente pode até corrigir sim, mas corrigir com amor, sabe? Chamar a pessoa e conversar e tentar mostrar realmente o outro lado. Então, a palavra pra gente basicamente é essa hoje. Que a gente não venha querer ser o juiz, que a gente não venha querer defender a honra de Jesus, descendo a espada para cima de todo mundo, mas que a gente venha revelar o amor de Jesus, revelar a misericórdia, a compaixão, o perdão de Jesus com essas pessoas. Amém? Como eu falei, não estou lhe julgando também, essa palavra também é para mim. Muitas vezes, sabe, a nossa língua fica assim querendo falar, ou o nosso dedo coça para querer digitar e querer falar mal e tal. Eu entendo, muitas vezes é a mesma situação comigo,
mas que a gente venha lembrar dessa palavra, venha lembrar aquilo que Jesus ensina com a sua vida e com suas palavras, e venha amar essas pessoas, venha ter compaixão, misericórdia por elas, e não querer matá-las, mas querer restaurá-las, ajudá-las. Amém? Que é para isso que Deus ele nos chamou. Acredito que seja isso. Espero que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe também a minha vida. Fique com Deus, se inscreva no canal, ative sino, curta, compartilha, faz tudo isso aí e simbora fazer história. Falou!